Brasil e Estados Unidos vão retomar as negociações sobre as tarifas aplicadas a produtos brasileiros. A reunião virtual entre os representantes dos dois países está marcada para a próxima segunda-feira, dia 31, às 14h30, horário de Brasília. O encontro envolverá o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. A retomada do diálogo foi definida após uma ligação entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump. Durante a conversa, Lula defendeu a reabertura das negociações e afirmou que as justificativas para as tarifas eram infundadas. As medidas comerciais impostas pelos Estados Unidos atingem produtos brasileiros e envolvem argumentos apresentados pelo governo americano sobre temas como desmatamento, propriedade intelectual e trabalho forçado. Segundo o governo brasileiro, a expectativa é buscar uma solução negociada para o impasse comercial entre os dois países. Bom, diante disso, aparentemente, o plano do presidente Lula, que estávamos aqui ventilando, que para tentar melhorar os índices de popularidade nas pesquisas, parece que foi por água abaixo. Vamos lembrar que ano passado, quando ele melhorou os seus índices de popularidade, foi justamente quando ele comprou a briga do Donald Trump, gritou soberania, patriotismo, coisas que ele nunca havia mencionado nas décadas de política que ele teve aqui no Brasil. Mas agora ele resolveu bater no peito e gritar soberania como se isso fosse trazer mais votos. Mas, diante das pesquisas, o plano foi por água abaixo. E agora ele está tentando correr atrás do prejuízo e tentar negociar algo que ele deveria ter feito há pelo menos um ano. Gente, não é de agora que essas tarifas estão sendo negociadas, estão tentando ser negociadas. Ele poderia ter feito essas reuniões e mostrado os dados, por exemplo, do desmatamento, que é um ponto que ele fica dizendo que o desmatamento melhorou muito, agora os índices são muito baixos, apesar das queimadas estarem batendo recordes. Só agora ele pretende mostrar o contraponto diante das informações que os Estados Unidos apresentaram ao Brasil. Mas vamos ver o que vai dar nisso. Eu acredito, sinceramente, que não vai dar em nada, porque se fosse para dar, já teria acontecido antes. Agora, há poucos meses da eleição, o presidente Lula fica aí tentando correr atrás do prejuízo e mostrar para a população que, na verdade, eu tentei negociar, mas os Estados Unidos que não quiseram. Geise? Sobre essa questão também das tarifas, o presidente Lula teria dito, não, ele disse à imprensa, só não me lembro agora se foi essa semana ou na semana passada, são tantas coisas que acontecem no nosso país, não me lembro agora exatamente se foi essa semana ou na semana passada, mas é mais ou menos esse aí o gap, o tempo, que o problema da negociação também seria a equipe que cerca o Donald Trump. Talvez ele estivesse mandando um recado para o Marco Rubio, enfim, para o entorno ali do Donald Trump. Então ele disse que ele não conseguia entender que ele tinha boas reuniões com o Donald Trump, mas que isso não saía do papel, que isso não ia para frente, enfim, e aí ele jogou essa culpa, a culpa é dele, ele coloca em quem quiser, afinal de contas, e aí ele joga essa culpa para o entorno, diz que o Donald Trump de repente não tem uma assessoria tão boa e que aí acontecem problemas, ruídos de comunicação, tentou dizer de novo que defendeu a questão da segurança pública, que entregou um documento para a equipe americana, dizendo que sim, ele era contra o crime organizado, que ele tinha um plano de governo por crime organizado. Então, quer dizer, o Lula, ele em Recife tem um termo muito bom, que é tá com duas conversas. O Lula, ele é o famoso tá com duas conversas. Então, tem uma hora que ele bate, tem uma hora não, a maior parte do tempo, ele é bastante bélico, bate em cima das questões, ele provoca o Marco Rubio, provoca o próprio Donald Trump, o Itamaraty compra a briga, o chanceler Mauro Vieira compra a briga, e aí vai todo mundo para cima, bem cão raivoso, vai todo mundo para cima do governo americano. E aí, quando ele vê que aquilo dali não foi frutífero, ele um pouco tenta voltar atrás, faz esse tipo de discurso, tenta negociar, diz que não, que quando ele senta com Donald Trump tem boas conversas. O fato é que eleição em agosto praticamente no final, estamos aí na portinha das eleições, o PT e o Lula de modo geral, a esquerda de modo geral vai explorar bastante essa questão da soberania, então isso pode aumentar ainda mais o tom desse conflito geopolítico entre Brasil e Estados Unidos. No final das contas a gente não tem nada, a gente continua
sendo taxado, a gente continua com o cerceamento das liberdades, as empresas americanas de tecnologia, essas empresas de rede social, as famosas Big Techs, continuam tendo problemas com o nosso país, nós continuamos tendo problemas para nos informar, porque nós somos cerceados em relação a isso, nós continuamos tendo problemas para falar. A gente precisa colocar também nessa conta o caso do Felipe Martins. Eu sei que o caso do Felipe Martins é outro, mas é algo que também está no radar americano e, claro, também vai pesar em relação aqui a todos esses conflitos que estão acontecendo em relação à taxação, né, a taxação americana aqui no nosso agro. E o presidente em nenhum momento se mostrou disposto, nem ele, nem ninguém da equipe dele se mostrou dispostos a resolver o problema. Gosto sempre de lembrar também da questão da própria audiência pública, aquela audiência pública que eles tiveram, a última ali para bater o martelo em relação à taxação, que o governo brasileiro não mandou nenhum representante, eles mandaram ouvintes, pessoas que já estavam lá na embaixada brasileira, a embaixada que fica em Washington. Então eles só foram como ouvintes, só para assistir mesmo, não teve nenhum tipo de posicionamento, demonstrando claramente que o governo brasileiro, o governo federal não tem interesse em resolver essa questão da taxa americana em cima dos nossos produtos. Isso é bastante claro, Ludmila. A carga tarifária total sobre produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos pode chegar a 37,5%, lembrando aqui, devido a duas sobretaxas recentes impostas pelo governo norte-americano, a primeira de 25%, a segunda de 12,5%, exceções cerca de 2 mil produtos exportados pelo Brasil. Há essa possibilidade, na sua opinião, dessa renegociação ser feita nesse momento, sendo que o hype já passou dessas conversações e que estamos na boquinha de outubro já? Olha, Adriana, eu penso que a qualquer momento essas tarifas podem ser renegociadas. Porém, quem está tomando a iniciativa de procurar é o Lula, porque ele é o maior interessado. Ele precisa ter esse trunfo, ele gostaria muito de apresentar isso na campanha dele, de apresentar esse resultado. Inclusive, eu estava vendo aqui, quem tomou a iniciativa daquela ligação, aquela ligação de 1h20, entre o Lula e o Trump na semana passada, foi o Lula, não foi o Trump que passou a mão no telefone e ligou para o Lula. Foi o Lula que ligou para o Trump. Então, quem está no desespero, correndo atrás do prejuízo, é o Lula. O Trump está ali na dele, ele já fez a dele, já explicou por que aplicou a tarifa, a Secretaria de Comércio americana já explicou, já fez aquela publicação na página deles, já colocou vários fundamentos que justificaram a imposição dessas tarifas. A gente já tratou desse assunto aqui exaustivamente no Oeste com Elas, não foi só um assunto, foram vários: desmatamento, etanol, censura judicial, o privilégio dado ao Brasil a países como o México, Índia, China, enfim, a gente já tratou disso aqui exaustivamente. Então agora é o Lula tentando correr atrás do prejuízo. Agora ele tinha que ter pensado nisso lá atrás, quando ele ignorou todas as sinalizações que os Estados Unidos fizeram na época. Nem compareceu, nem mandou ninguém naquela audiência que houve na Secretaria de Comércio dos Estados Unidos. Simplesmente ignorou, deixou a tarifa acontecer e agora está tentando pagar de salvador da pátria, ali mendigando uma atenção do Trump. E parece que o representante de comércio americano, Jamieson Greer, ele acabou ou retornando a ligação depois para o Márcio Elias Rosa, que é o ministro do Desenvolvimento e Comércio do Brasil. Aí não ficou claro quem foi que ligou para quem. Eu só sei que o Lula ligou para o Trump e depois dessa ligação, o representante de comércio americano, Jamieson Greer, falou com o Márcio Elias Rosa, que é o ministro do Desenvolvimento. Então eles combinaram, agora esses dois, segundo escalão, portanto, eles combinaram de conversar sobre essas tarifas. Então, por enquanto, me parece simples contato ali entre países, não me parece que existe algo já garantido, algo já sinalizado de que vai tirar a tarifa ou que vai manter. Simplesmente é um tentando contato com o outro e o outro país, simplesmente por uma questão de educação, de diplomacia, está atendendo a ligação, está respondendo, vamos conversar? Ah, claro, vamos sim. Mas isso não significa, por enquanto, que os Estados Unidos estão realmente dispostos a tirar a tarifa, não. Por enquanto, me parece simplesmente contatos ali diplomáticos, nada além disso.
Bianca, de conversar de novo com Lula, sentar-se à mesa, a oportunidade principal passou. Tomara que seja renegociada, claro, mas agora com outubro chegando também, parece um pouco mais difícil. Será que Lula quer fazer um sinal aos eleitores de que está tentando e está em contato com Donald Trump, falando com Trump por ligações? É exatamente essa impressão que dá, porque há 30 dias, né, pouco mais aí de 30 dias ele ter esse encontro, revela que, de alguma forma, ele está enxergando uma oportunidade de ganhar mais confiança, né, e ganhar alguns eleitores aí, talvez com a narrativa, porque você sabe, o Lula ele não está muito interessado nessa defesa ou mesmo em fazer com que as tarifas não sejam aplicadas, porque é cômodo, de uma certa forma, pensa comigo, é cômodo para ele culpar os Estados Unidos pelas tarifas e, consequentemente, então, é por causa disso que o preço no mercado está maior, por isso que o poder aquisitivo do povo está diminuindo. Então, fica confortável para Lula e para, né, sua equipe, seus ministros, trazerem essa defesa, esse argumento. A questão aqui é que o Lula, ele está sempre assim, ele está sempre gerenciando a narrativa. Ele não está de verdade querendo encontrar o Trump, sabe assim, aquela coisa de desejo, de vontade. Quando você tem vontade de resolver alguma coisa, você luta por aquilo, você se esforça. E o Lula ele não está se esforçando tanto assim, ele está indo por conta de uma oportunidade talvez política, eleitoreira, ele quer sim fazer disso uma oportunidade de alguma coisa ele sair falando, talvez até de reverter a atenção da mídia e das pessoas, da população, porque está todo mundo falando do filho dele, está todo mundo falando do Lulinha. Talvez ele está também nessa busca, porque teve uma grande repercussão, né? Aqueles primeiros encontros com o Donald Trump, quando ele disse que teve um clima, teve essa situação e tal, todo mundo ficou falando disso, e ele talvez está nesse desespero. E tanto junta, né, os pontos, junta isso aqui com aquela postura, né, aquela reação quando foi perguntado sobre os escândalos. Você vai juntando e você vê que o Lula ele não está em plena paz e com aquela confiança que muitos até dos ligados a ele estão, né? Afinal de contas, teve aí reunião, né, com o Arthur Lira, né, com o Alcolumbre. Então, de alguma forma, quando eles mostram essa aliança e que estão apoiando o PT, estão também mostrando que acreditam que o Lula ele vai ganhar as eleições. Mas talvez o Lula não está tão confiante assim. E ele está buscando, sim, uma vitrine e uma narrativa nova para jogar em cima de seus eleitores. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.